Amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir deste momento o nosso programa Fala Vereador. Hoje, na edição deste Fala Vereador, está aqui conosco, nos estúdios, o vereador Robson Coelho, do PSDB. Vereador Robson, prazer tê-lo aqui. Estamos chegando ao final do ano, vamos conversar um pouquinho sobre o seu trabalho parlamentar. O senhor foi extremamente contundente nas suas alocuções, quando ocupou a tribuna, enfim, tem muita coisa para a gente falar aqui. O senhor apresentou muitas propostas, muitas reivindicações, enfim. Vamos falar sobre tudo isso e um pouquinho sobre política lá de Brasília também, porque falou-se tanto em reforma política e necas de pitibiribas, né, como comumente se fala. Prazer tê-lo aqui, boa noite, muito obrigado pela sua visita. Boa noite, Carlos Antônio. Boa noite ao público que nos acompanha. Estou à tua disposição. Vereador, vamos adentrar aqui no seu trabalho parlamentar, mas antes de pormenorizar o seu trabalho, uma geral, o seu ano de 2017, o primeiro ano do seu mandato, foi um ano bom para o vereador Robson Coelho? Eu sei que o senhor é um homem de planejamento e tal. Conseguiu concretizar o planejamento desse 2017, vereador? Olha, eu tenho feito o meu trabalho, exercendo a função de vereador, fiscalizando os atos do Poder Executivo, fiscalizando muito. Eu sempre digo que fiscalizo e fiscalizo sem amarras, né? O meu compromisso é com o povo de Itajaí, é com a população, aqueles que votaram, aqueles que não votaram, mas compromisso com a verdade, com a ética, com a honestidade, com a seriedade. Tem sido um ano difícil porque o governo tem feito um mandato ruim. Infelizmente, esse primeiro ano do Volney Morastone tem sido muito ruim, né? Deixando de cumprir aqueles acordos, aqueles compromissos de campanha, alguns escândalos, inclusive escândalos de corrupção. E isso tudo nos deixa muito mal, não é algo que nos agrada. Nós gostaríamos que ele estivesse fazendo um trabalho com excelência e que nós pudéssemos estar auxiliando, propondo, através de projetos de leis, requerimentos, indicações, ajudando a Itajaí crescer, se desenvolver cada vez mais, mas nós estamos vendo algumas dificuldades do governo nesse primeiro mandato. Tem uma máquina muito inchada, né? Eu sempre tenho dito que é a máquina mais inchada do estado de Santa Catarina. Hoje nós temos mais de 950 indicações políticas já realizadas nesse mandato, no mandato do Volney, divididas em 38 estruturas de governo, secretarias, autarquias, fundações. Quer dizer, é uma máquina muito inchada e na contramão de tudo que está acontecendo ao longo do estado de Santa Catarina, pelo Brasil todo, que os prefeitos cada vez enxugando mais, cortando gastos, reduzindo secretarias, reduzindo cargos comissionados. Infelizmente, aqui em Itajaí nós não estamos vendo isso. A máquina está extremamente lotada, com muitas indicações vindas de fora de Itajaí por compromissos de campanha que vai ficar muito claro nas eleições do ano que vem, infelizmente, e o povo de Itajaí que paga essa conta. O senhor, eu iniciei o nosso bate-papo aqui falando que o senhor foi extremamente contundente com o Executivo. E ontem, quando pessoas souberam que nós íamos conversar no programa Fala Vereador, disse, Carlos Antônio, pergunta para o vereador, por que ele faz essa contundência com o Executivo? Por que ele é tão contundente com o Executivo? Seria só porque é oposição? Amigo, o senhor que está vendo o nosso programa, que pediu para eu fazer essa pergunta, está feita a pergunta ao vereador Robson. Quem definiu do vereador ser oposição à situação foi o eleitor, foi o resultado das urnas. Eu apoiei um candidato, uma candidata, ela perdeu as eleições e a partir dali eu me coloquei como oposição fiscalizando os atos do Poder Executivo. Esse é o papel, a democracia fala disso, né? E tenho fiscalizado, mas ao mesmo tempo propondo bastante, né? Foram inúmeros projetos de lei, inúmeros requerimentos, indicações, passaram de 500 já esse ano, tivemos alguns projetos de lei aprovados, mas as críticas elas têm sido feitas sempre que necessárias, né? Não dá para nos calar quando nós vimos um escândalo de corrupção, quando nós vimos, por exemplo, um secretário vindo de Florianópolis lá com vários escândalos de corrupção lá. Então, quer dizer, estão práticas antigas, práticas antiquadas que estão ocorrendo e nós não podemos nos calar. Nosso papel é fiscalizar os atos do Poder Executivo, é isso que o vereador tem que fazer. Infelizmente, muitos não fazem, talvez pelos compromissos que tenham, né, mas que infelizmente o povo está condenando nas ruas. Vereador Robson, um dos momentos mais importantes vividos por esta Câmara de Vereadores este ano foi a votação do IPTU. Não sei se o senhor concorda como um dos principais fatos. O que o senhor achou de todo esse processo? Como é que o senhor procurou atuar? Faltou debate.
Faltou debate com a sociedade organizada. O que o senhor diz que faltou debate? Inclusive, o senhor disse isso na tribuna. A sociedade organizada não foi ouvida, né? As câmaras setoriais, as entidades de classe, a população, os sindicatos, os empresários não foram ouvidos, não participaram dessa discussão, né? Infelizmente, a população se sentiu enganada, até porque um dos compromissos era dividir o mandato, conciliando o mandato, conversando com as pessoas, com as entidades. Infelizmente, não aconteceu. E o resultado de tudo isso é o descontentamento das pessoas na rua. Você pode ter certeza, Carlos, que as pessoas que votaram, os vereadores que votaram a favor do aumento do IPTU estão tendo dificuldade, inclusive, de andar nas ruas. A população acompanhou, né? Nós tivemos... Para perguntar, para lembrar, vereador, aquela questão, por exemplo, dessa planta genérica não tinha que ser recalculado? Parece-me que já faz anos que isso não foi feito e é lei que se faça isso. O que o senhor pode falar sobre isso? Foram algumas mentiras contadas ao longo desse período. A atualização da planta genérica era necessária. Uma coisa é tu atualizar a planta genérica, outra coisa é tu repassar para o povo pagar. Eu disse que o pagamento, que a votação do IPTU, ela serviu para custear a máquina mais inchada do estado de Santa Catarina. Foi para isso que o IPTU foi aumentado. Falavam que tinha uma diferença muito grande, por exemplo, queriam falar, os ricos estão pagando menos, os ricos têm que pagar mais, mas o aumento foi proporcional para toda a cidade. Falavam muito da Praia Brava, né? A Praia Brava tem que aumentar, mas o pagamento, quem mora na Praia Brava vai pagar os mesmos 15% pelos próximos 10 anos que o morador lá no Cordeiros, que o morador no São Vicente. Então o povo de baixa renda vai pagar igual aquele que tem mais renda. Citou-se aqui a questão do centro, do bairro Fazenda, da Praia Brava. Foi falado isso, sim. O aumento foi proporcional. Todos vão receber no mês de janeiro, no carnê, 15% de aumento. E no outro ano, mais 15% em cima desse aumento, e isso vai ser pelos próximos 10 anos. Então, é uma conta, né? O prefeito poderia ter feito ajustes. Isso nós vimos em outras cidades onde teve aumento do IPTU, mas onde o Poder Executivo fez a lição de casa. Aqui não fez a lição de casa, como eu já falei anteriormente, a máquina mais inchada do estado de Santa Catarina, e discursei na tribuna sobre isso, né? O aumento do IPTU, ele vai servir para custear e continuar custeando a política suja aqui da nossa cidade. O senhor acha que teria que ter tido mais reuniões com a população, é isso? Sobre o assunto? Sim, mais debate. Deveríamos ter, inclusive, existe uma proposta do vereador Otto para que fizesse audiência pública, né? Para que esse tipo de debate, quando tiver aumento de imposto, para que tenha audiência pública, para que nós possamos ouvir a população. Tentaram fazer esse debate, esconder esse debate, mas nós, vereadores, convocamos a população, nós chamamos a população através das redes sociais para que viesse no dia da votação, né? Foram inúmeras pessoas que estiveram aqui no dia da votação, muitas não conseguiram entrar, até porque quando chegaram a casa já estava cheia de cargos comissionados que acabaram sendo dispensados antes do horário, quer dizer, não exerceram nem o seu trabalho, saíram antes do horário previsto, e isso revoltou ainda mais a população. Vereador Robson, o senhor faz parte da CPI que apura irregularidades na Fundação Municipal de Esportes. A CPI se encaminha para o seu final. Até quando vai, quando é que termina e tal? E qual a análise desses trabalhos que foram feitos até agora? O que o senhor pode falar para a população? A CPI ela foi proposta baseado num dossiê que foi apresentado para todos os vereadores aqui na casa. Após a apresentação desse dossiê, os vereadores entenderam que era necessário fazer uma investigação mais profunda com relação àqueles fatos. Muitos daqueles fatos nós conseguimos já constatar. E acredito que nós esperávamos, inclusive, terminar, né, esta semana, mas fatos novos foram verificados e acabamos estendendo mais um pouco a CPI. Mas o objetivo é que a CPI possa esclarecer algumas coisas e fazer correções de práticas que já vêm sendo feitas de forma inadequada há muitos anos. Não só desse governo, mas de outros governos já estava fazendo de forma inadequada. Dados constantes daquele dossiê tem fundamentos dentro da... Sim, já foram constatadas algumas irregularidades. Uma pena que as pessoas que acabam sendo expostas são aquelas pessoas menos culpadas, né? Nós temos muitos atletas ali que acabaram sendo expostos, participando, inclusive vindo na CPI, pessoas que acabaram tendo seu nome ali envolvido por uma conduta errada, por uma gestão errada dos líderes, né? Não estou dizendo só desse governo, mas de outros governos também, porque vinham coisas erradas, já vem de muito tempo. Nós temos muito mais para conversar aqui com o vereador Robson Coelho e nós só vamos pedir um instante para o senhor, para a senhora. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos na sequência. Hoje aqui no programa Fala Vereador, presença do vereador Robson Coelho, do PSDB. Um instante só, a gente já volta.
vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Conosco o vereador Robson Coelho, do PSDB. Muito obrigado ao Fernando, nosso cinegrafista aqui com a gente, também o Abelardo na suíte de produção, edição de Samuel Moreira e o Richard Maus, o master. Muito obrigado aos colegas que ajudam a gente a chegar no recesso de seu lar. Obrigado pela sua companhia e audiência com o nosso programa Fala Vereador. Vereador Robson Coelho, no início deste semestre foi aprovado e sancionado pelo seu prefeito um projeto de sua autoria que obriga as escolas públicas e privadas, vereador, aqui de Itajaí, obviamente, a avisarem imediatamente aos pais sobre a ausência dos seus filhos nas atividades escolares. Achei espetacular o seu projeto, que a gente é pai e sabe e gostaria de saber. Mas como é que surgiu essa ideia? O que motivou a apresentação deste projeto? Qual o principal resultado que essa lei, na verdade, terá na prática sob sua ótica? Primeiro é importante ressaltar que eu ouvi muitos especialistas antes de apresentar esse projeto. Levei, inclusive, no Conselho Municipal de Educação, onde nós abrimos o debate. Nós tínhamos antes um projeto, ainda temos um projeto, que é o Apoia, que tem a parceria do Ministério Público de Santa Catarina. E é um projeto muito interessante, mas o Apoia, ele avisa os pais quando o aluno falta 5 dias seguidos ou 7 dias alternados durante o mês. E nós queremos reduzir isso para um dia. Quer dizer, o aluno não foi na aula, os pais já são comunicados imediatamente. A forma como isso vai ser feito deve ser tratada pelo Poder Executivo e nós podemos auxiliar. Mas provavelmente hoje nós temos software, nós temos tecnologia para avisar. Eu sempre dou um exemplo da conta de luz, né? Quando falta luz na sua casa, né? Quando tem problema, automaticamente você já recebe um SMS no celular, que é um programinha que é feito. Então, existem algumas alternativas. E a nossa ideia é que os pais sejam avisados imediatamente quando os filhos não comparecem à sala de aula, por uma questão de segurança e também por uma questão de educação, para que os pais possam acompanhar, saber se os filhos realmente estão comparecendo às aulas, e por uma questão de segurança, né? Um dia, infelizmente, tem muitas crianças caindo no mundo do crime, no mundo das drogas, e a gente está tentando evitar isso. E que, na verdade, pode haver, com um telefonema, um aviso desse da escola, na pergunta para os pais por que não veio à aula, não, mas o filho foi à aula. Opa, rapidamente, é fácil de consertar as coisas, não é? Sim. Fácil, super fácil. Depois de vários dias e vários tempos, aí não dá mais, aí fica mais difícil. Depois de 5 dias, a criança, de repente, já está no... Perfeito, é perigoso demais. O senhor protocolou projetos bastante impactantes aqui, como o próprio nepotismo, vereador. E o senhor tem reclamado que já se vão alguns meses e esse projeto tramita. O senhor falou já para o pessoal, até inclusive na própria sessão, sobre a morosidade desse projeto, a lentidão dessa tramitação. Por que, vereador? Eu falo que tem aquela burocracia que existe, nós precisamos corrigir, e também tem estratégias que são feitas pelo governo para tentar evitar que esse projeto seja aprovado. Até porque esse tipo de prática acontece dentro do Executivo hoje, infelizmente. Uma prática nefasta, condenada pelo Ministério Público, condenada pela sociedade, que é a indicação de parentes dentro dos comissionados na Prefeitura, e acontece bastante, e o governo tem feito de tudo para que esse projeto não vá à votação. Esse projeto ele foi protocolado no início do ano. No mês de fevereiro, ele foi lido aqui durante uma sessão na Câmara de Vereadores e até agora não foi votado. Teve o parecer favorável da Procuradoria da Casa, teve o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, ficou muito tempo na Comissão na Comissão de Orçamento, ficou muito tempo, e por uma questão de estratégia, tentaram segurar ao máximo aquele projeto, e sempre que o projeto está próximo de votar, eles apresentam uma emenda para que volte tudo a estaca zero. Porque a partir do momento que tu apresenta uma emenda, ele volta lá desde o início, volta para a Comissão de Constituição, depois volta para a Comissão de Finanças. Então, eles têm feito essas estratégias
para que o projeto não seja votado, mas a sociedade tem acompanhado, até porque eu tenho divulgado isso. É um projeto, é até redundante falar, Carlos. Até porque existe uma súmula vinculante, a 13ª súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, e nós estamos tentando melhorar, aperfeiçoar, até porque é uma orientação do Supremo para que os municípios aperfeiçoem isso aí. Mas é até redundante falar que nós precisamos aprovar um projeto para proibir uma prática que já é uma prática desleal, uma prática nefasta dentro da administração pública. É uma pena, mas infelizmente as atitudes do governo nos levam a tentar lutar por esse tipo de projeto. São estratégias políticas, não é ilícito, é lícito, porém, obviamente, a demora resulta num atraso bastante grande da votação da essência do projeto. Essas estratégias que eles têm usado para barrar o projeto, elas não são ilegais, mas são imorais. Vereador Robson, nesta semana também passou em primeira votação um projeto de lei de sua autoria que prevê a divulgação de onde são aplicados todos os valores arrecadados no município com as multas de trânsito. Só pode detalhar isso para o nosso telespectador? Carla, é importante nós comentarmos que tem sido crítico realmente com a administração, mas temos apresentado inúmeros projetos, nós já falamos de alguns aqui hoje. Hoje, se você for no portal da transparência, buscar informações, e a população ela precisa fiscalizar também o Poder Executivo, essas informações vocês têm dificuldade de acessar. Então, o que nós estamos cobrando, isso já tem em outros municípios, é que seja divulgado, atualizado mensalmente, todos os valores arrecadados com multas de trânsito aqui na nossa cidade. E a destinação desses valores, onde foi investido. Esse é o objetivo do projeto. Infelizmente, hoje, você não tem acesso a essa informação. Você não sabe quanto foi arrecadado, e nós tivemos um problema muito sério no passado recente, um escândalo que, inclusive, levou pessoas ligadas ao poder público à cadeia. Houve uma grande operação da GAECO aqui em Itajaí e as pessoas não sabiam. Nós sabíamos que existia uma grande indústria de multas aqui em Itajaí, mas não sabíamos quanto que o município arrecadava e a destinação desses valores, e esse é o objetivo do projeto, para que nós possamos resolver isso, solucionar essa situação. O senhor também, como portuário, vereador, o senhor tem feito um trabalho atuante na presidência da Comissão de Complexos Portuários aqui desta Casa de Leis. Atualmente, 2 assuntos são bem debatidos e relativos a este tema. A possível instalação de um terminal de combustíveis no bairro São João, que o senhor ocupou a tribuna várias vezes para detonar essa situação. E também o desenho da Poligonal do Porto, organizado por parte do governo federal. Como é que a comissão tem se posicionado nesses temas? O senhor já se posicionou, a gente já sabe, mas dá para falar mais sobre isso, vereador? Carlos, eu tenho uma responsabilidade muito grande com as questões portuárias, e isso é algo que me deixa bastante preocupado, porque as coisas elas estão acontecendo de forma muito lenta, né? Nós já esperávamos que a questão portuária já estivesse resolvida. Nós temos a previsão do berço 3 estar pronto ainda esse ano, em condições operacionais, que é um avanço, mas ainda aguardamos a questão da renovação do contrato do atual operador portuário, que está caminhando a passos de tartaruga. E eu tenho uma responsabilidade porque eu sou portuário. Sou portuário desde 1996, eu sou arrumador, faço parte lá dos sindicatos arrumadores, faço parte da Intersindical dos Trabalhadores Portuários, e nós temos uma responsabilidade com os trabalhadores e com a cidade de uma maneira geral. Até porque o Porto é responsável por grande parte da arrecadação hoje dos tributos aqui em Itajaí. Essa questão do terminal de combustível, essa polêmica surgiu, nós, em conjunto com a administração do Porto, nós defendemos o projeto de aumento de extensão da área do Porto organizada, até porque, a partir do ano que vem, e eu estou falando, olhando para frente, até porque nós temos uma foto do Porto de Itajaí aqui na frente, o público não está nos acompanhando, mas a partir do ano que vem nós teremos a entrega da obra da Bacia de Evolução. Com a entrega da obra da Bacia de Evolução, nós teremos a oportunidade de receber navios maiores. Navios de 335 metros num primeiro momento, navios de 366 metros num segundo momento. E para receber esses navios, nós precisamos de uma área de armazenagem maior. Então, nós defendemos, junto à Secretaria Nacional de Portos, o aumento do espaço físico da área de armazenagem do Porto de Itajaí. E fomos surpreendidos durante essa audiência com uma manifestação de um morador e uma manifestação de um representante da Prefeitura de que existia um projeto de um terminal de combustível dentro dessa área do Porto organizado. E nos chamou a atenção porque o superintendente do Porto não sabia. E nos chamou a atenção porque nós estávamos defendendo um projeto para o governo federal e, em contrapartida, pessoas do governo defendendo um projeto que não tinha nada a ver com aquilo que nós defendíamos. Então, nós ficamos surpresos, faltou transparência e sou
terminantemente contra a instalação do terminal de combustível. Nós temos uma vocação para movimentar containers aqui em Itajaí. Não tem sentido, no meio de um terminal de containers, ter um terminal de combustíveis. Não tem sentido algum. Isso não vai gerar renda para o trabalhador portuário. Eu não vou entrar nem na questão de segurança nesse momento, mas nós defendemos a extensão, a expansão do terminal de containers e também movimentar outros tipos de cargas, mas não granel líquido, como o caso de combustível aqui em Itajaí, que vai gerar muito pouca renda para a cidade e vai atrapalhar, inclusive, a movimentação do atual operador portuário. E ficaria, esse terminal, sob o seu conhecimento, ficaria no meio dessa área? Fica no meio dessa área. Se você pegar a planta, né, o que nós apresentamos para a Secretaria Nacional de Portos, esse terminal ficaria no meio. Até porque dentro da área do Porto Organizado existe um terminal que é alugado, que é locado. E também chamou a atenção, né, que dentro desse projeto existia duas áreas. Uma área que pertence ao secretário da Fazenda, que está alocada à Superintendência do Porto de Itajaí, e uma outra área, que é o terreno do prefeito. Então, dentro desse projeto, um projeto que seria ruim para Itajaí, tem um terreno de um secretário e o terreno do prefeito. Não preciso nem dizer o que é isso, né Carlos? Não. Nós vamos a mais um breve intervalo, voltamos na sequência para o nosso último bloco do programa Fala Vereador, onde hoje nos dá o prazer da sua visita o vereador Robson Coelho, do PSDB. Um instante só, a gente já volta com mais informações. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador, nosso último bloco do programa com o vereador Robson Coelho, do PSDB. Vereador, o senhor também participa da Comissão de Fiscalização, que é uma das funções mais importantes da vereança, e o seu trabalho nesta comissão também em parceria com o vereador Rubens Angioletti, já deu resultado na fiscalização do contrato de concessão do estacionamento rotativo. Até agora, na verdade, mais de 300 vagas de estacionamento já tiveram a cobrança suspensa, mas esse trabalho me parece que ainda não terminou, não é, vereador? Ainda não terminou porque o Executivo ainda não está cumprindo, eu digo que está fazendo vista grossa com um contrato que foi assinado lá em 2010. Em 2010 teve um edital de licitação, assinatura de um contrato, que foi a cessão do estacionamento rotativo para uma empresa privada, no caso a Arapark, onde o município cedeu a exploração de 2.200 vagas de estacionamento rotativo. Após acompanhar e fazer uma fiscalização, nós verificamos que esse número ele já tinha excedido em 600. A empresa estava explorando 2.800 vagas e não as 2.200 conforme previsto em contrato. Nós denunciamos isso na Prefeitura, no Ministério Público, levamos ao conhecimento da sociedade. Parte a empresa reconheceu, porque nós provamos para a empresa que através de decretos determinadas ruas não poderiam ter instalação dos parquímetros. Mas, infelizmente, 300 vagas ainda estão acima do que é permitido em contrato. Eu não sou contra o estacionamento rotativo, eu não sou contra a terceirização desse tipo de serviço, a parceria com a iniciativa privada, mas eu, como fiscalizador, como vereador, eu tenho que cumprir o contrato, eu tenho que fiscalizar o contrato. E eles hoje desrespeitam um contrato com 300 vagas a mais. E eu digo que isso vai gerar um passivo muito grande para a Prefeitura num futuro próximo, até porque as pessoas estão sendo prejudicadas numa cobrança que não indevida. E a Prefeitura sabe disso, tem conhecimento disso, a Secretaria de Segurança tem conhecimento disso e, infelizmente, não estão tomando as providências. Eu tenho dito que a Secretaria de Segurança de Itajaí, ao invés de estar preocupada com a vinda de um presídio federal para Itajaí, ela poderia, no mínimo, estar fiscalizando e cumprindo os contratos que estão assinados. Sobre o presídio de segurança máxima, qual é a sua posição, vereador? Da mesma forma, a minha opinião é a mesma da população de Itajaí. A população de Itajaí é totalmente contra a vinda de um presídio federal, a vinda de muitas facções criminosas para Itajaí. Nós queremos a vinda, apoio sim, a vinda de grandes empresas, de grandes negócios,
do turismo, que o turismo seja fomentado aqui em Itajaí. Agora, a vinda de um presídio federal com certeza vai afugentar a vinda de empresas e a vinda de negócios e também a questão do turismo. O senhor acha que o tal entorno do presídio seria nefasto? Seria nefasto. E um dos argumentos apontados pelo secretário é que existe uma contrapartida. Uma contrapartida negociada que teriam investimentos em Itajaí, mas a contrapartida, a longo prazo, ela não vai ser interessante para a cidade, né? Independente do que foi negociado, um contorno ali naquela região da Canhanduba, Itajaí já merece esses investimentos independente de contrapartida, até porque quanto nós representamos de arrecadação para o governo federal, quanto que vai de retorno dos impostos para o governo federal e que não volta para Itajaí, para Santa Catarina. Então, não dá para aceitar a vinda de um presídio federal com o argumento que vai vir em contrapartida. Vereador, vamos saber a sua opinião agora um pouquinho de política partidária. Nós estamos às portas do ano 2018, com as eleições no mês de outubro. Itajaí, há alguns anos, não tem representação política, tanto na Assembleia quanto na Câmara Alta. A gente ouve todos os senhores nobres edis, inclusive, falarem sobre essa situação, e chegou a hora de que Itajaí poderia, no próximo ano, eleger, inclusive até 2 para a Assembleia Legislativa e mais um deputado federal para Brasília, o que daria uma representatividade política sobremaneira para a comunidade itajaiense. Do PSDB, o senhor poderia ser um dos nomes? Olha, eu tenho um compromisso que assumi com os meus eleitores de cumprir os 4 anos de mandato e não tenho essa perspectiva nesse momento de disputar a eleição do ano que vem para deputado. O meu partido lançará candidato sim a deputado estadual, né? Hoje nós temos uma pré-candidata, que é a ex-vereadora Ana Carolina, terá que participar ainda pelos trâmites partidários, pelas convenções, mas é a pessoa que eu pretendo apoiar, né, após a efetivação do seu nome para o ano que vem. Até pela votação que fez nas últimas eleições. Existe uma preocupação bastante grande, e eu já conversei com várias pessoas e tal, do lançamento de muitos nomes, vereador. Isso é preocupação do PSDB também, e que acabe nós não elegendo ninguém, Itajaí não elegendo ninguém daqui da nossa cidade. É preocupação também do PSDB? É por uma questão de matemática, né? Nós temos aqui 110 mil votos bons, que nós dizemos, úteis, né? E quanto mais candidatos, logicamente, que vai diminuindo as possibilidades de eleição. Mas nós estamos trabalhando bastante, né? E temos feito um trabalho, nós temos uma eleição onde o PSDB fez quase 38 mil votos aqui em Itajaí. Estamos muito próximo dos eleitores, conversando com os eleitores. E, infelizmente, né, a gestão ruim do atual prefeito acaba auxiliando aquele que perdeu nas últimas eleições. Nós torcemos para que ele faça um bom mandato, mas, infelizmente, o povo está descontente e lembra daquela pessoa que acabou perdendo a eleição. E a gente é sabedor, o senhor também, a gente já conversou sobre isso, a questão, inclusive, do voto para fora da nossa cidade, que inúmeros candidatos de outras cidades vêm aqui, botam um balaio de voto nas costas e um abraço. E isso, sobremaneira, prejudica Itajaí de muitas formas, sob todos os aspectos. Seria uma hora para que os nossos partidos pudessem conversar. Isso seria possível, vereador? Olha, essa questão da conversa entre os partidos, ela pode acontecer e deveria acontecer. Mas eu digo que mais atrapalha nesses momentos, além dos votos de fala, são aquelas candidaturas tubo de ensaio, né? Que as pessoas lançam um nome para deixar o seu nome no mercado pensando numa eleição futura. Né? Esses possíveis candidatos que acabam atrapalhando um pouco. Agora, as conversas com os outros partidos, elas estão acontecendo, né? Com liderança dos outros partidos, acontecem frequentemente e o PSDB aqui em Itajaí está bem preparado e acho que chegou o nosso momento. Falamos de reforma política, esperava-se a nível federal alguma mudança, alguma coisa, não se fez, foi nem um puxadinho, vereador, e agora? As mudanças apenas para 2020, né? Na próxima eleição para prefeito, que terão algumas mudanças, ainda estão em tramitação lá no Congresso. É uma pena, eu esperava que tivesse algumas mudanças, até pelo grande número de partidos políticos que tem aqui no nosso país, os partidos da Anuguel, os chamados partidos nanicos, né? Que entram de olho
nos recursos do fundo partidário. Perfeito. E nas negociatas nos municípios, que infelizmente acontece muito. Depois alguns cargos e tal, algumas coisas. Justamente, infelizmente, aquela velha prática, né, do toma lá da cá, uma expressão que eu já usei aqui na Câmara e as pessoas acabam não entendendo, uma expressão que é muito comum na política hoje, infelizmente, que a população abomina, mas infelizmente acontece. E eu tinha uma perspectiva muito melhor, mas infelizmente acabou não se concretizando essa questão da reforma política. Não teria chegado a hora, por exemplo, de tentarmos um novo pacto federativo, vereador? Não seria o momento, após o início do próximo ano ou após a próxima eleição? Olha, seria o ideal, Carlos Antônio, mas da mesma forma eu exerço um mandato político, mas como cidadão eu não acredito muito nas coisas que estão acontecendo lá em Brasília. Todos os políticos que estão lá, a grande maioria está bem complicada, vamos dizer, com a justiça. Perfeito. De uma maneira geral, então a gente acaba desacreditando um pouquinho, mas como cidadão, como brasileiro, como itajaiense, nós precisamos continuar acreditando e buscar votar em políticos decentes, e é por isso que nós estamos na política. Tanto é que existe uma preocupação muito grande, inclusive aqui dos nobres edis, a gente conversa com todos e tal, e de várias pessoas com relação ao voto, ao grande índice que poderá acontecer de votos nulos, brancos, abstenções, enfim, que prejudicaria sobremaneira. Muita gente falando, eu não vou mais votar, eu não quero mais votar, eu vou rasgar o meu título e tal. Eu vejo que não é esse o caminho, vereador. Qual é a sua opinião a respeito? Olha, a política, o político, de uma maneira geral, está desacreditado, né? As pessoas não estão acreditando na política, mas é através da política ainda que você consegue resolver o problema da população, através da política que você resolve o problema das creches, o problema da saúde, o problema dos investimentos em mobilidade urbana. Então nós temos que, por mais que a política esteja ruim, nós temos que trabalhar mais os nomes, investigar mais os candidatos que nós estamos votando para que possamos não se arrepender no futuro. E não se pode nivelar todos os políticos, jogar todos na vala comum. Existe muita gente fazendo a política correta, a política boa, preocupadas com o povo, sim. Eu acredito nisso e existem muitos. Eu gosto quando o senhor fala que se pesquise, vá a fundo, pega os seus candidatos, vá olhar, né? Para pesquisar sobre ele e tal, porque deixar de votar, rasgar o título, votar em branco, votar nulo, para quê? Vai, obviamente, estar abrindo possibilidades para o menos pior, mas ele é pior. E é ele que vai estar sentado lá na cadeira fazendo as leis que vai reger os destinos do nosso povo. Eu acho que a população tem que pensar e votar mesmo, não é? E lembrar, né? Lembrar de tudo que o político fez. Perfeito. Lembrar das votações que os vereadores tiveram aqui durante esse ano dessa legislatura. Votar aqueles que votaram, lembrar aqueles que votaram a favor do aumento do IPTU, lembrar aqueles que votaram contra aquele trabalho de fiscalização que é feito aqui. Então, eu acho que a população... Mas eu tenho uma esperança muito grande, né? As redes sociais têm auxiliado muito as pessoas a ter mais acesso à informação, né? Tem alguns vídeos que saíram aí na cidade com as nossas falas, né? Vídeos com 40, com 50 mil visualizações. Então, as pessoas estão acompanhando mais os nossos trabalhos, principalmente o trabalho de fiscalização contra essas atrocidades que têm acontecido no dia a dia. Nós chegamos ao final do nosso programa Fala Vereador de hoje, com o senhor, o último programa do ano. Foi um prazer ter estado com o senhor durante esse 2017. Com certeza assim o será em 2018, muito mais. Obviamente, ainda temos muito trabalho até o final deste ano. Obviamente, o senhor estará conosco no jornalismo da nossa TV Câmara, nos outros programas, enfim. Mas muita saúde ao senhor, muita saúde à sua equipe para continuar realizando esse belo trabalho que o senhor vem realizando aqui nessa Casa Legislativa. Saúde e muita paz ao senhor e à sua equipe. Obrigado, vereador. Obrigado, Carlos. E eu quero relembrar uma fala que eu tenho falado frequentemente aqui nos discursos na Câmara de Vereadores. A população, ela quer o serviço público de qualidade, a população quer a escola pública de qualidade, a população quer uma saúde de qualidade, a população quer as obras de mobilidade, a população quer que o Porto Itajaí volte a operar como operava antigamente, mas quer que tudo isso seja feito com transparência, dentro de princípios legais, e essa é a luta que nós vamos fazer aqui frequentemente na Câmara de Vereadores.
Muito obrigado ao senhor, boa noite. A você que esteve conosco até o presente momento, prazer enorme ter estado novamente em audiência, junto com o senhor e a TV Câmara. O programa Fala Vereador de hoje teve a presença do vereador Robson Coelho, do PSTB. Façamos todos nós uma grande noite. Até o próximo programa, amigos.